presença de Deus. Quando a perturbação e o medo buscarem envolver-te, recorda de imediato da presença de Deus ao teu lado. As qualidades internas da sabedoria e do amor, da confiança e da paz, embora invisíveis, são mais poderosas do que as circunstâncias afligentes e os estados inquietadores da alma. Na presença de Deus consegues unir num só elo o coração, a mente e o espírito. Ela clareia-te a razão e apaga as sombras turbadoras do discernimento, facultando que este conduza a cena dos acontecimentos com equilíbrio. Essa presença inspira-te ideias novas e surpreendentes, ricas de conteúdo, abrindo espaço para realizações futuras assinaladas pela alegria e o bem-estar. Propicia segurança e protege, pois que, se irradiando, recompõe a ordem, dinamizando valores que pareciam dormir esquecidos. Por tua vez, reparte júbilo, despertando outros que se entregaram ao pessimismo, a fim de que se renovem e reatem os liames com as ações que não devem ficar abandonadas. Há possibilidades que antes nunca havias notado e estão à tua disposição. Tateando em sombras, não as vias, nem as alcançavas. Com a presença de Deus, elas se te manifestam acessíveis, e os seus amorosos braços te envolvem através de ondas de reconforto que protegem e dão segurança em todas as tuas realizações. A presença de Deus é todo o bem que experimentas, que te nutre e que distribuis a mãos, a coração e alma cheios. Olá pessoal, salve, salve! Hoje nós iremos dar continuidade ao tema Atendimento aos Espíritos que Sofrem. Hoje vai ser o 2, que nós tratamos anteriormente, de atendimento aos espíritos que sofrem, mas assim, aqueles espíritos, digamos, que se apresentam na reunião mediúnica de forma mais tranquila, mais suave, que é mais para esclarecer do estado em que ele se encontra. Alguns cuidados, alguns se encontram ainda com dores, com tristezas, então foi mais tranquilo o primeiro atendimento aos espíritos que sofrem dores. Hoje nós entraremos especificamente falando de espíritos com graves perturbações espirituais. Espíritos com graves perturbações espirituais é um termo muito utilizado, quem disse sobre isso foi Emmanuel. Graves perturbações porque eles já se encontram assim, loucos, desmemoriados, em um processo assim, entre negação, ele não aceita ter morrido, e revolta porque ele se acha injustiçado, ele acha que ele foi precocemente tirado da vida física. Então esses espíritos, eles estão num processo de perturbação muito intensa. Por quê? Porque eles se tornam escravos de recordações de como ele viveu, de como foram os seus últimos momentos na Terra. Então esse estado de perturbação é justamente um reflexo da sua vida encarnada. Então por isso que fala, eles têm graves perturbações espirituais. Ele não aceita, ele se revolta, ele nega, então ele está negando e ao mesmo tempo ele está revoltado. E esse estado de perturbação é como se ele trouxesse para o plano espiritual todas as suas fragilidades e dificuldades que ele teve durante a sua existência corporal. Aquilo que ele não conseguiu superar,
aquilo que ele não conseguiu se equilibrar vem com mais intensidade ao desencarnar. Digamos que era uma pessoa que vivia muito no vício, seja ele qual for, físico ou moral. Ele era muito envolvido por vícios. Então ele sai de uma situação de vício, de viciado, para uma situação de vampirismo. Sim, ele agora tem necessidade de matar aqueles vícios dele, de saciar a vontade de usar uma droga, álcool, um tabaco, um sexo, uma maledicência, uma agressividade. Aí ele aproxima daqueles que estão na mesma faixa que ele e ele passa a vampirizar aquela pessoa, a sugar aquele ser. Porque nós bem sabemos, quem bebe não bebe só, quem fuma não fuma só. Tudo aquilo que a gente faz em desequilíbrio, nós sintonizamos com faixas da mesma vibração. Então ele sai de uma situação de vítima, digamos, de vítima, em que ele era viciado por algo e passa a ser vampirista, ou seja, ele vai sugar do outro, ele tem uma fome. A pessoa que comia muito, que tinha uma necessidade assim, exagerada por alimentação desequilibrada, que acordava de noite, que não comia para viver, ele vivia para comer, e entre outras coisas, né? Tudo aquilo que é desequilibrante, que não fazia um sexo equilibrado, ele vivia, nada satisfazia, porque as pessoas que têm uma vida sexual desequilibrada, eles não têm afeto, é só físico, então fica buscando algo que preencha, ou também em termos de emoções, quer se anestesiar porque tem 1000 problemas com bebidas, acha que a bebida anestesia por um momento, só que quando o efeito passa, os problemas vão estar lá. Então não é melhor que ele tivesse tido uma vida, tá com problema, vou buscar o refúgio de uma prece, uma leitura edificante, e vou buscar uma transformação moral, não é isso? Que a gente tem aprendido com a doutrina espírita bendita, é isso? Que a gente... Então aí a pessoa leva esses vícios, e aí o que acontece? Ele fica em estado de perturbação, como diz Emmanuel, espiritual tão grande, que é necessário ser trazido para uma reunião mediúnica. E o pior de tudo, o remorso. O remorso do tempo perdido. Como eu citei no nosso último encontro, na história que tem do livro Voltei, o espírita que se achava blindado e com uma necessidade diferente do outro, ele acha que ele não precisava mudar tanto, porque tinha um conhecimento e ele tinha, sabe, ele estava do alto do seu conhecimento de tudo aquilo que a doutrina nos oferece e achava que isso que blinda, e nós sabemos que não é isso que nos blinda dos assédios. São as nossas conquistas morais, o nosso equilíbrio, de cada um traz seus equilíbrios, seus momentos de tranquilidade, isso é que importa. Então é isso que importa. Então, o remorso sempre vai ser o maior juízo de todos aqueles que tiveram uma vida desregulada, uma vida intranquila, uma vida desequilibrada. Ele vai sempre pensar no que ele poderia ter deixado de fazer ou ter feito. Isso vai consumir. Sabe aquele tempo que a gente perde? Que a gente acha que, não vou deixar para amanhã, vai ter tempo ainda, e às vezes a gente se vê do outro lado do plano espiritual e fala, nossa, não deu tempo. A gente vai adiando para depois eu mudo, depois eu frequento uma casa, depois eu me dedico aos trabalhos. E quando a gente se vê do lado de lá, já pensaram sobre isso? A gente deita essa noite e acordar do lado de lá e pensar o tanto de coisa que eu falei que eu poderia ter feito, poderia ter mudado em mim, de ter me libertado de tantos vícios morais e físicos, como falávamos. E aí eu me deparo do plano espiritual e falo, e agora? O que eu faço? E aí eu chamo por alguém, mas a pessoa está no plano físico, não está me ouvindo. Aí, a depender dos meus méritos, daqueles que gostam de mim, se aproximam e tentam me ajudar. Mas nem sempre eu vejo. Porque aqueles que querem me ajudar, às vezes está numa faixa totalmente diferente da minha. E aí é lei do engano a gente pensar, mas lá vai ter alguém que vai cuidar de mim. Devem ter mesmo.
Mas quando é que eu vou poder percebê-los? Quando é que eu vou entrar na faixa desses seres? Eis a questão para a gente pensar. Então, o que a gente percebe? Que a preguiça de ontem, hoje é arrependimento. Os espíritos que desencarnam sempre tem isso. A preguiça de ontem, hoje, no plano espiritual, se transforma em arrependimento. E aí, por que acontece isso? A gente tem tanto conhecimento das consequências de nossos atos. Eu me refiro a nós, espíritas, que temos tanto conhecimento através de palestra, dos livros, de uma boa conversa. A gente tem esse conhecimento. Temos sim. Então, a minha preguiça em mudar faz com que eu, na espiritualidade, me arrependa do tempo perdido. É porque eu ando o quê? Distraído. Quem diz isso é nossa querida Joana de Ângeles, no livro Desperte, meus irmãos, e seja feliz. Esse seja feliz é no plano físico, é no plano espiritual. Então ela vai nos dizer que nós andamos distraídos. Avançar é a meta. Seguir sempre é a diretriz. Não faltarão provocações e tentações, porque estes são dias de loucura. Não te deixes enlouquecer. São horas de agressividade. Não te permitas enfurecer. São momentos de tragédia. Não queiras sucumbir nas mãos dos maus, por motivos que não se justificam. Sucumbir somente pela glória do serviço a Deus, do irrestrito dever da caridade, na vivência suprema do amor. Ora mais um pouco, vigia mais, advertido quanto ao rolo compressor que avança inexorável, esmagando os distraídos. Ela diz que o rolo compressor vai chegar e vai esmagar os distraídos. Esses distraídos são os acomodados e preguiçosos. Os tempos, por fim, chegaram. Mas recorda-te, Jesus está conosco, sempre estará conosco. Mas nós precisamos fazer a nossa parte, nos esforçar mais, para que nós não sejamos esmagados pelo rolo compressor. Porque é tempo de nós mostrarmos na prática tanto conhecimento. Então, para que nós não venhamos a ter o remorso no plano espiritual. Aí ele vai dizer que nessas reuniões, de atendimento aos espíritos que sofrem, há muitos atendimentos, muitos mesmos, que são esse perfil, a demanda de espíritos em perturbações espirituais é muito grande, porque são muitos que desencarnam nesse processo de perturbação. E qual seria a postura dos trabalhadores de um grupo? Primeiro, respeito e carinho, mesmo que nós tenhamos consciência que a gente foi distraído, que aquele irmão foi distraído, que ele não fez o dever de casa certinho aqui na Terra, porque aqui é uma escola, mas que nós tenhamos respeito e carinho, como se fosse um atendimento a um irmão mesmo, um amigo, um irmão amigo. Se nós temos nossos amigos aqui no plano terrestre e a gente vê, às vezes, alguns fazem algumas besteiras, cometem alguns erros, até pessoas próximas, a gente consegue perdoar e entender e acolher. Então a gente tem que ter todo esse respeito e carinho para com aqueles que chegam nesse estado de perturbação, como realmente fosse um amigo de velhos tempos e que a gente viu que cometeu alguns erros, como até as pessoas mais próximas cometem, a gente tenta superar e contornar, e todos merecem uma nova oportunidade, tratando-os com muito carinho, muito respeito, pensando que talvez um dia nós sejamos aqueles que vêm para ser atendidos. Esperamos que não, que nós fiquemos mais vigilantes e atentos e não fiquemos distraídos, como diz nossa querida Joana.
É importante também que o grupo, isso até a gente já conversou sobre isso, seja um grupo homogêneo, em que todos que eles se encontram estejam imbuídos com o mesmo propósito, que é de ajudar, que é de servir, que é de compreender, e que esse grupo homogêneo esteja lá realmente para servir e não para ser servido. Não, eu vou para a reunião mediúnica porque eu vou aproveitar um embalo em que a espiritualidade está lá, os irmãos, né, socorristas, benfeitores, e vou ficar em prece por um problema meu, de minha família. Nós temos que estar lá para servir. E quando a gente acaba escapulindo esses pensamentos pessoais, interesses pessoais, o que acontece? Quebra a homogeneidade do grupo. O objetivo principal, que é aquele nome que está sendo trabalhado, ser envolvido, é esse que é o propósito. Então, é importante também que o grupo tenha conhecimento evangélico espírita, não basta ter conhecimento espírita, tem que ter um conhecimento evangélico espírita, baseado, tudo a doutrina espírita, de mãos dadas com o evangelho de Jesus, porque o evangelho de Jesus é a base moral. E é com esse conhecimento evangélico espírita é que a gente vai se apropriar de alguns conceitos e ensinamentos que antes de falar para o outro já tocou em mim, me ajudou, me fez modificações. Não é só falar, decorar trechos do evangelho, também já falamos muito sobre isso. É falar com propriedade e com moral sobre aquilo. Conhecimento moral também. E a experiência, não basta a pessoa ser média, jogar numa reunião de desobsessão, em que é um trabalho mais delicado. Eu vou jogar lá porque fulano tem uma mediunidade extraordinária. Mas tem experiência no assunto? Vai saber trabalhar realmente? Tem que ter o hábito de estudo. Será que a pessoa tira pelo menos uma meia horinha do seu dia para estudar? Para abrir alguma obra da codificação e fazer uma leitura? Fazer uns rabiscozinhos, algumas anotações? Será que eu estou falando querendo demais meia hora? Será que tira uns 10 minutinhos? Para pegar qualquer obra da codificação, hoje eu vou pegar tal livro. Já pensou se cada dia da semana a gente abrir um livro da codificação, um estudo continuado? Já pensou? E tem que ter sempre a oração nas suas atitudes. Não é ficar repetindo orações mecanicamente. É o hábito da oração. Seja ao sair de casa, pedir proteção, no percurso que vai para algum lugar, ficar em espírito de oração, que Jesus me faça de instrumento onde eu estiver, é no meu trabalho, é no ambiente doméstico, é estar realmente vinculado às forças do bem. Não é só no dia da mediúnica, não. No dia da mediúnica, eu vou ficar lá igual... Eu vou enganar quem com isso? Eu tenho que ter essa postura de oração de forma naturalizada. Estar sempre em estado de oração, vigilante, atento, o orai e vigiai. E uma conduta moral segura. Conduta moral segura, meus irmãos, é eu ter uma conduta moral e ter certeza que eu não vou cair por qualquer coisa. Não é uma coisa superficial, sabe? É algo seguro, intrínseco. Eu tenho certeza que eu consigo dominar tal tentação de falar mal, de desejar o mal, de maledicência, sabe? Tudo isso eu tenho que ter segurança, que o verdadeiro trabalhador do Cristo, nos tempos atuais, ele é uma carta viva para ajudar a semear sempre o bem, a ser um diferencial. Então, essa conduta moral segura é o que se espera de todo verdadeiro trabalhador espírita. Por isso que muitos não querem assumir, porque sabe da responsabilidade. Então fica na superficialidade, de longe, e não mergulha de fundo. São poucos os que encaram e falam, não, eu vou ser cobrada, então eu tenho que andar na linha, então eu fico de longe, sabe? Na apreciação e na admiração para com a doutrina espírita. E eu achei interessante uma frase
do livro Seara dos Médios, que cita também no material, nesse tema 5, que é o seguinte: um médium jamais é tão perfeito que não possa ser atacado por algum lado fraco. Se um médium sempre vai ter alguma condição de ser atacado, é porque nós temos as nossas vulnerabilidades. Ninguém está aqui falando em perfeição. Não é isso. Perfeição, se nós tivéssemos, nós não estaríamos aqui. Nós estaríamos em outro plano, estaríamos sendo mentor de alguém, estaríamos trabalhando, ajudando como mentor de alguma casa espírita. Perfeição não, mas esforço e perseverança no bem sempre. Então, se está dizendo aqui que nenhum médium é tão perfeito que não possa ser atacado por algum lado fraco, está dizendo, nos convidando a ser vigilantes. Se eu sei das minhas más tendências, se eu sei das minhas vulnerabilidades, eu tenho que ficar atenta, como um viciado que procura vencer um dia de cada vez. Hoje eu consegui, não falei mal de ninguém. Ó, que beleza? Hoje eu consegui, eu não usei nenhuma substância tóxica. Ó, beleza, hoje eu consegui, eu não tive inveja de ninguém. É isso. Essa é a perseverança. Esse é o desejo de transformação que Kardec sempre nos convida, principalmente na leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente faz sempre em casa, que a gente utiliza sempre no nosso culto do Evangelho no lar. A gente não admira e fala: ah, mas que beleza, que bonito. Vamos sair da admiração e vamos à prática? Pois bem, nós entraremos na próxima semana em detalhes sobre cada tipo de espírito que se encontra com perturbação espiritual. Nós iremos falar de espíritos portadores de graves desarmonias espirituais, que eles são, e também dos espíritas suicidas. Nós vamos entrar em maior detalhes, perseguidores e obsessores endurecidos. Então eu vou deixar para a próxima semana espíritos portadores de graves desarmonias espirituais, perseguidores e obsessores endurecidos, e os suicidas, que a gente entra em cada item com bastante cuidado, sem pressa, esmiuçando cada situação dessa, o que leva aos desequilíbrios. Antes de encerrarmos, por hoje ser 1º de outubro, nós gostaríamos de prestar uma homenagem pela data de aniversário de nascimento do nosso querido senhor Saul Quadros, mentor espiritual da nossa casa de oração, do nosso hospital de almas, a Casa Espírita Saul Quadros, e agradecer a seu Saul por tudo que tem feito, por nosso grupo, por nossa casa, por nos permitir trabalhar junto com ele. Que sejamos cada dia mais dignos de sermos chamados os trabalhadores da Casa Saul Quadros, confiantes dessa proteção e desse carinho e zelo que ele tem para conosco. Que a misericórdia de Deus nos permita continuar perseverando no bem. Salve, salve, seu Saul. Muita paz, meus irmãos.